Esta é a mensagem de conclusão do nosso treinamento a respeito da vontade de Deus. Nós tratamos de muitos aspectos essenciais e intrínsecos da vontade de Deus, sua vontade eterna. E vimos que a vontade de Deus é que Cristo, o Cristo todo inclusivo e extensivo, tenha a preeminência no universo, na igreja, na nossa pessoa. E por meio desse Cristo, que é a cabeça de todas as coisas dada à igreja, Deus encabeçará tudo no universo, todas as coisas. É a vontade de Deus que esse Cristo maravilhoso seja a nossa pessoa, nossa vida, nosso tudo, para vivermos uma vida de homem-Deus. A vontade de Deus é ter a igreja como o corpo de Cristo, o novo homem. A vontade de Deus é que o seu reino, que a sua vontade seja feita na terra, no reino, como a sua esfera. Uma vez que o aspecto central da vontade de Deus é a igreja, precisamos agora voltar-nos para as reuniões da igreja. E o título da mensagem 8 é Reunir para conhecer e fazer a vontade de Deus. A definição básica da igreja, a definição fundamental, é que é uma assembleia. E os irmãos unidos, quando começaram a expor as Escrituras e apresentar a verdade a respeito daquilo que era chamado igreja, eles não usavam a palavra igreja por causa das suas conotações religiosas. Então, eles preferiam falar da assembleia, porque a palavra grega para igreja é eclesia. Eclesia. Ek é para fora de. E eclesia, do verbo chamados para fora, kalel. Portanto, na realidade e na prática, a igreja na qual estamos e a igreja que é a vontade de Deus está inseparavelmente relacionada com reuniões. E o conceito aqui, e vamos ver isso mais adiante, é que nos reunimos para conhecer a vontade de Deus. Veremos, com base em certas passagens da Bíblia, que podemos ter dificuldades até mesmo para orar e buscar o Senhor, consagrar-nos, negar a nós mesmos, se não tivermos clareza sobre a vontade de Deus a respeito de determinado assunto. Mas na reunião nós podemos conhecer. Portanto, as reuniões também são para fazer a vontade de Deus. Antes de entrar no esboço, quero fazer uma pergunta para vocês, para nos ajudar a termos, talvez, a maioria de nós, um novo ponto de vista. A pergunta é a seguinte: em toda a Bíblia, qual é o primeiro lugar em que encontramos algo relacionado à reunião do povo de Deus? Não, eu não estou procurando a palavra reunir ou reunião, mas procurando expressões que indicam claramente isso. Comecemos com Gênesis. Dá uma olhada ali rápida.
Não há reuniões coletivas do povo de Deus ali. Havia uma reunião familiar, como a família de Jacó, que era muito grande. Quando José se reconciliou com seus irmãos, Jacó conheceu a esposa de José, 2 netos. Mas em Êxodo, no capítulo 5, versículo 1, é isso que o Senhor Deus ordenou Moisés declarar a Faraó: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa. Talvez houvesse uns 2 milhões de hebreus ali, ninguém sabe exatamente o número. E talvez eles eram escravos de Faraó, estavam sob o governo de Faraó, mas agora a salvação, com base na redenção, estava para ser aplicada a eles. E a redenção que vemos na Páscoa, o Cordeiro sem defeito é imolado, seu sangue é aplicado, mas estamos centrados na festa. Você já teve uma festa sozinho? Só você? Mais ninguém? Se eu ficar sozinho durante algum tempo, eu como apenas para sobreviver. E eu não sei fazer nada. Você vai, se ficar sozinho, você só subsiste. Você não tem nem um pensamento de uma festa. Mas simplesmente estando com a sua família, mesmo que haja um número suficiente, não é suficiente para uma festa. Uma festa é uma reunião de todos os israelitas. Isso é a nossa reunião. Essa foi a primeira referência a uma reunião. Sim, está em tipologia, mas a figura é muito vívida e é aplicável a nós. Portanto, eles foram redimidos e salvos, sendo tirados do Egito com o propósito de reunirem-se. Então, consideremos o seguinte, antes de passarmos para outra porção de Êxodo. Nós vamos dar um salto para Levítico, quando eles edificaram a tenda, o tabernáculo. Qual era uma das principais designações? Era a tenda da reunião. A tenda da reunião. Contudo, a tenda também era a habitação de Deus. Deus escolhera Moisés em Êxodo 25. Quero que você me edifique uma habitação para que eu habite no meio do meu povo. E o tabernáculo, quando o tabernáculo, a tenda da reunião, foi erigida, a glória de Deus encheu-a. Mas ela também é chamada de tenda da reunião. Portanto, reunião e habitação, eu não diria que são sinônimos, mas são inseparáveis. Então, no Novo Testamento, a palavra grega eklesia, como eu mencionei, refere-se a uma assembleia dos que foram chamados, mas a mesma palavra denota a casa, a habitação de Deus. Nós nos reunimos, nós encontramos Deus na tenda da reunião, porque conhecemos e fazemos a sua vontade na reunião. Eu não vou usar o tempo para ler uma porção muito significativa de Êxodo,
mas ela está relacionada com o mesmo item, que é o capítulo 15 de Êxodo. O que aconteceu ali? Deus, por meio de Moisés, está levando o seu povo para fora do Egito, e ele os leva até a beira do Mar Vermelho. Então, quando eles olham para trás, o que há ali? Um exército de carruagens, de carroças, que os persegue. E eles estão ali como que numa armadilha. Na frente está o mar, atrás está o exército egípcio, eles não podem voltar para trás. Então eles clamam a Moisés e dizem que ele é o responsável por aquilo. Moisés clama a Deus e Deus fala algo assim: porque você está me chamando? Você tem o seu bordão, a sua vara, estende a sua vara. Ele fez, e o mar se abriu. Todos os israelitas atravessaram o mar, foram para o outro lado. E então o que aconteceu? As carroças que os perseguiam e entraram ali, as águas voltaram à sua posição original e os afogou a todos. Como resultado, no capítulo 15, há um cântico de louvor por essa vitória. Sabemos que Faraó significa Satanás e todas as suas forças, certamente e de alguma maneira, representam os principados e autoridades, as forças espirituais nas regiões celestiais, que são o seu exército. Mas eles foram todos derrotados. Portanto, o povo de Deus havia tido duas experiências maravilhosas. A primeira é a redenção, que resultou em salvação. Eles foram libertos da escravidão no Egito, libertos daquilo que chamaríamos da autoridade de Satanás, do reino de Satanás. E foram libertos de maneira que, por fim, eles pudessem ter uma festa. Será que numa festa as pessoas ficam andando para lá e para cá com a cara feia? Isso não seria uma festa? Não, a festa é um momento de grande alegria, coletivamente, de estar alegres, felizes, juntos, cheios de cânticos, de regozijo. Isso é uma festa. Considerem por quê. Quando o irmão Lee ficou sabendo que o seu curso estava chegando ao fim, ele se reuniu com alguns de nós que servíamos com ele, especificamente no Living Stream, e nos deu uma comissão a respeito das 7 festas. Bem, devido à situação em que nos encontramos, não podemos nos reunir no centro de conferências de Anaheim, do ministério, para ter uma festa, mas temos o espírito da festa, a alegria de uma festa. Portanto, vocês têm a salvação baseada na redenção. Desfrute na festa. E então, a celebração da vitória de Cristo. Essas são as primeiras referências a uma reunião do povo de Deus. E, por fim, essa reunião está relacionada à tenda da reunião. Quando o povo de Deus viajava pelo deserto, a tenda da reunião estava no centro. E as tendas de todo o povo de Deus estavam voltadas para a tenda da reunião, indicando que a tenda da reunião, a habitação de Deus, é o centro.
Portanto, vemos quão vital é a verdadeira reunião. Se não houver reuniões, segundo Deus, realmente não há igreja na prática. E não quero entrar muito na questão histórica. A década de 1960, no local de reuniões da rua Eldon, mas eu me refiro a isso como uma ilustração. O local de reuniões da rua Eldon foi o primeiro local de reunião que pertenceu à igreja em Los Angeles, que eu saiba. E mais ou menos 300 santos viviam tão próximos daquele local de reunião que eles iam a pé para a reunião, caminhando 3 a 5 minutos no máximo. E sempre havia um momento, um horário para a reunião. Mas, especialmente a partir de 1968, mais ou menos 1971, a reunião nunca começava na hora designada. Por exemplo, a reunião do Partir do Pão seria às 7 horas da noite. Se você chegasse às 7 horas, você já estava atrasado. Porque a reunião ela começava com os santos em casa enquanto eles estavam caminhando, estavam desfrutando o Senhor, tendo comunhão, cantando, louvando. E era notável o fato de que alguns vizinhos, não a maioria deles, mas alguns, eles chamaram a polícia dizendo: esse povo está fazendo esse barulho aqui. E o que o policial disse para eles foi o seguinte: você não percebe quão ruim era esta vizinhança antes deles mudarem para cá? As pessoas eram mortas aqui. Agora é um lugar tão seguro, tão bom. Você deveria se unir a eles em cantar. Isso é apenas uma figura, irmãos. Isto é um treinamento, irmãos. E todos somos responsáveis em diversas maneiras na igreja. É assim que nos reunimos agora. Eu não me refiro exteriormente. Você tem que andar para a reunião, estar lá 25 minutos antes. Mas o espírito da reunião, em contraposição a uma reunião denominacional, as pessoas entram, sentam-se no fundo, ficam em silêncio, até que tem o início oficial da reunião. Em 1984, houve uma reunião do escritório do Living Stream na quinta-feira de manhã. E naquela manhã, algumas dezenas de irmãos, de santos, estavam ali servindo. E o irmão Lee estava ali regularmente. E eu me lembro que quando ele estava buscando a questão da maneira ordenada por Deus de nos reunir. E no contexto daquela reunião, eu fiz uma pergunta ao irmão Lee, a atmosfera permitiu isso. Eu disse: irmão Lee, por que quando estou sentado numa reunião da igreja em Anaheim, no local de reuniões, eu tenho a sensação de ter voltado para um culto dominical na denominação presbiteriana, a formalidade, a velhice. Então, ele liberou uma comunhão. E eu vou dizer a vocês o que ele disse no final. Não pensem que eu estou me gloriando aqui, não estou me gloriando. Ele disse, o Ron estava correto.
a restauração das reuniões segundo a maneira que o próprio Deus ordenou é mais do que crucial para nós. Irmãos, não é meramente a reunião em si mesmo que deve ser desta maneira e não daquela. Não é isso, é que a reunião, ela cumpre o propósito de Deus. Na reunião, a vontade de Deus é feita. Nas reuniões, nós passamos a conhecer o que é a vontade de Deus. Talvez centenas de nós possam testificar que houve ocasiões em que, humanamente, todos nós temos emprego, temos responsabilidades familiares. A reunião começava às 7h30 e 7h10 nós estávamos em casa, cansados do todo dia de trabalho, do trânsito. E então nós decidimos, embora eu sinta que eu quero ficar em casa, eu quero descansar essa noite, mas nós decidimos ir para a reunião. E quando estamos na reunião, ainda estamos cansados, ainda estamos exaustos, mas quando saímos da reunião, estamos vivificados, estamos supridos, estamos alegres, vitoriosos. O que aconteceu? Não somos heróis, não somos super coisa nenhuma. E o irmão Lee usa essa expressão no livro Experimentar Cristo como as ofertas para as reuniões da igreja. E a minha palavra de abertura é baseada principalmente nos primeiros 2 capítulos dali. Ele disse: muitas coisas ocorrem debaixo da superfície numa reunião. Sob a superfície, talvez elas venham à tona, e agora eu estou tão claro, o Senhor quer isso, o Senhor quer aquilo, coisas que sejam feitas. Então eu creio agora, pelo menos até certo ponto, de colocar o tom e a direção do que vamos tratar agora no esboço. Reunir para conhecer e fazer a vontade de Deus. Algarismo Romano 1. Reunir é conhecer e fazer a vontade de Deus. Irmãos, nossa meta, nosso propósito na terra é fazer a vontade do Pai. Eu creio que eu não posso ouvir vocês por causa da situação, mas eu creio que agora por todo o país há alguns milhares de améns. É por isso que existimos e por isso que fomos salvos. E fazemos a vontade do Pai indo às reuniões da igreja. Portanto, o ponto principal é esse, pelo menos nesta parte da mensagem. Se você quer conhecer a vontade de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus para o que você existe, venha às reuniões. Algarismo Romano 2. Temos de perceber que além da nossa vida interior com o Senhor, nada é tão crucial, importante e proveitoso quanto as reuniões da igreja. Portanto, essas duas coisas, vocês podem dizer que estão num equilíbrio, têm a mesma importância. Nossa vida interior com o Senhor, e então temos as reuniões. E creio que podemos dizer que há uma pequena figura disso em João capítulo 20. No túmulo, as mulheres que foram lá, a mulher que chegou lá primeiro, elas foram ao túmulo, os irmãos sabiam, foram lá, examinaram tudo, concluíram que Cristo devia ter ressuscitado, foram embora. Maria ainda estava lá, querendo o Senhor. E ela falou para alguém que ela pensava que fosse o jardineiro, falou: você sabe onde está o meu Senhor? Diz-me,
e eu irei buscá-lo. E ele então falou, Maria. E ela descobriu, és tu, Senhor. E então ele falou com ela. Ele disse, não me toques. Eu ainda não subi ao meu Pai e seu Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Que revelação, que contato ela teve. Mas, ide aos meus irmãos. Então aqui ela estava tendo um contato direto com o Senhor cedinho pela manhã. E ela quis permanecer ali e apegar-se a ele, e ele disse, não, eu tenho de me apresentar ao Pai. Vai aos irmãos. Na verdade, vai para a reunião. E no final do capítulo 20 de João, há uma reunião, e eles estavam reunidos, é claro, porque estavam apavorados, estavam trancados. Então, o Senhor vem reunir-se com eles e diz, paz a vós outros. E lhes deu uma comissão e soprou o Espírito. Então aqui você vê a vida interior e as reuniões da igreja. Letra A, como indica a palavra grega eclesia, a igreja, a habitação de Deus, é uma reunião ou assembleia dos que foram chamados para fora. Irmãos, como podemos prosseguir para ter os aspectos mais profundos, mais elevados, místicos e intrínsecos da igreja, se não tivermos esse aspecto fundamental, as reuniões, a assembleia dos que foram chamados para fora? Isso não está no coração dos irmãos aqui? Nós tomamos esse caminho pela misericórdia do Senhor. Vocês não têm esse anelo, esse desejo que seus filhos e filhas, especialmente quando chegarem à sua fase adulta, que eles queiram ser um chamado para fora? Não somos deste mundo, não somos desta era. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Temos outra esfera. E fomos chamados para fora, a fim de nos reunir com os que foram chamados para fora. A igreja é uma reunião dos crentes, uma reunião de uma coletividade. Então aqui estamos definindo a igreja de maneira prática como a reunião dos crentes. Como que alguém pode dizer, e eu ouvi um irmão falar isso, um irmão que eu conheço há mais de 50 anos, e ele sempre estará no meu coração. Ele tem se reunido há décadas. Quando eu ouvi, talvez 10 anos atrás, pela primeira vez, ele falou, eu sou um com a igreja. Eu creio que isso é o coração dele, não tenho dúvida a respeito disso. Mas não vai a nenhuma reunião, nenhum tipo de reunião. Como podemos dizer, estou na igreja e não ir a reunião alguma? Nem mesmo numa reunião de pequeno grupo, uma reunião de casa, uma reunião do distrito, uma reunião de toda a igreja. Há esse aspecto de se definir a igreja na prática como as reuniões. 2. Quando os que Deus chamou para fora se reúnem, isso é a igreja. E as referências estão em Atos. O que eles faziam diariamente? Quando foram batizados, 3.000 foram acrescentados aos 120. Mas eles haviam sido treinados. Talvez quando o Senhor alimentou os 5.000, separando-os em grupos de 50, talvez o Senhor estava falando, é assim que você deve ter distritos, vocês podem fazer assim.
E eles nem se reuniam formalmente uma vez por semana, eles partiam pão de casa em casa. Isso é uma figura de estar na igreja de maneira prática, estando nas reuniões. Nosso Pai nos predestinou para nos reunirmos. Ir às reuniões é a vontade de Deus. Ir às reuniões é a vontade de Deus. Estamos enfatizando o princípio aqui. Por 20 anos, o irmão Watchman não pôde estar em nenhuma reunião, mas ele não retrocedeu durante 20 anos. Deus havia medido algo mais para ele por amor à igreja. Portanto, o princípio está claro. Letra B. A vida cristã é uma vida de reunião. Mesmo ser um cristão, não é isso que você sente? Você tem a certeza de que pode ser um vencedor sozinho? Você levanta cedinho de manhã diligentemente, busca o Senhor, lê a Bíblia, lê livros do ministério. Para falar a verdade, eu não consigo viver sem o corpo, sem a igreja. E sei que vocês se sentem também da mesma maneira. Até mesmo a vida cristã. A vida cristã está relacionada com a vida de reuniões. Referindo-me à história como uma ilustração. Eu não vivo no passado. Nós vivemos no momento presente, aqui e agora. Se você tiver algum tipo de trabalho regular e você vê os seus colegas de trabalho, o dia mais triste para eles é segunda-feira segunda de manhã. E o dia mais feliz para eles é sexta-feira. Tem até um restaurante que no nome chama Fridays, é sexta-feira. Então, durante a semana que eles estão fazendo ali, eles vão se arrastando a partir de segunda-feira, e muitos podem testificar que segunda-feira de manhã, para nós é um momento muito feliz, porque ainda estamos desfrutando o transbordar da reunião da mesa do Senhor no dia anterior. E aí temos uma comunhão com a família, compartilhamos o que estamos experimentando, aprendendo, ou do que precisamos de ajuda. Há uma conexão entre a vida cristã e a vida da igreja e até mesmo a nossa vida humana. Boa parte da graça que recebemos está nas reuniões. Não vamos falar que toda a graça, mas boa parte da graça. E boa parte da obra que o Senhor faz também ocorre nas reuniões. Ele está trabalhando, estamos recebendo graça. Você pode orar sinceramente pela obra central de Deus, para que o Senhor se edifique em você, sature você, te inunde com Ele mesmo, habite no seu coração. Certamente isso agradece Deus Pai e Ele responde isso. Mas determinadas coisas Ele não faz fora das reuniões. Mesmo que seja uma reunião de um grupo vital, uma reunião de casa, mas tem algo que ver com a reunião que permite Deus trabalhar de maneira específica. Uma vez que a vida cristã é uma vida de reuniões, e boa parte da obra do Senhor é realizada nas reuniões, temos de dar grande importância às reuniões. Isso agora é uma questão interior. Dar importância, considerar. Eu repito, isto é um treinamento. Dando uma ilustração rápida com base em testemunho. Em 2018, mais ou menos no final do ano, eu visitei uma igreja em determinada cidade importante. Eu ia lá normalmente e eu tive um encargo especial para a reunião, uma conferência de
3 reuniões. Na sexta-feira à noite, a reunião estava muito viva, havia muitos. Mas o que nós chamamos os adultos jovens, que ainda não eram nem de meia idade, tiveram uma reação tão positiva. E eu disse para eles, eu nunca tinha feito isso antes. E eu disse, amanhã à noite, vamos nos reunir no centro de convenções. E há um encargo em mim, eu tenho encargo para liberar com uma explosão espiritual com esse peso. Então, no sábado à noite, eu liberei o encargo, mas como foi na época de Noé, assim será na época da volta do Filho do Homem, que precisamos ser salvos não apenas eternamente, mas precisamos ser salvos desta presente era maligna, precisamos ser salvos desta geração perversa e corrupta, nos unir aos santos para edificar a arca, o Cristo coletivo. E enquanto eu liberava o encargo, depois disso, um irmão que é um cooperador e um presbítero, e ele entrou na internet, eu acho que era Instagram, não sei se era ou não, nem quero saber. Eu não tenho Twitter, não tenho Facebook e nem Instagram. Eu não sou um herói, eu só estou contando isso para vocês. Eu sou ignorante com relação a essas coisas. Mas esse irmão, ele entrou ali para descobrir, porque muitos adultos jovens não foram para a reunião. Então ele descobriu que tinha um jogo de basquete, muitos foram assistir um jogo de basquete profissional e outros foram apenas comer num restaurante. Então você vê um pé na reunião e um pé no mundo. Precisamos ter uma consideração, dar grande importância às reuniões. Mesmo uma reunião que foi anunciada, que era uma reunião com uma importância específica, algo no sábado à noite, alguns pensam, sábado à noite é o meu tempo, é o meu momento. Isso aconteceu, eu não estou julgando ninguém, não estou entregando nem abandonando ninguém. Isso aqui é um treinamento e nós temos de enfrentar essa situação. Uma vez o irmão Lee disse abertamente, referindo-se a um sábado à noite em que ele estava em casa e ele estava incomodado interiormente, andando e andando em casa, por dentro de casa, perguntando ao Senhor, o que os santos estão fazendo agora? Precisamos levar isso ao Senhor, a preocupação com as reuniões, valorizar as reuniões. Algarismo Romano 3. Nas reuniões, Deus nos dá a conhecer a sua vontade. E aqui temos o Salmo 73 por um motivo específico. Fazer a vontade de Deus depende de conhecermos a sua vontade. Em João 7:17, o Senhor fala, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, ele conhecerá, ele saberá o ensinamento. Então, é preciso que haja em nós não apenas uma intenção, um desejo, mas uma resolução, uma determinação, uma decisão. Eu existo para a vontade de Deus. Eu admito que frequentemente eu não sei o que é com relação à minha pessoa, mas se eu souber, pela graça do Senhor, eu o farei. Então temos de conhecer, e não é uma vergonha se não conhecemos, se não temos clareza. No Salmo 73, o salmista estava muito incomodado, e ele olhava para a situação exterior e perguntava, por que os iníquos, por que o povo piedoso sofre e os ímpios, eles são abençoados financeiramente? Por que acontecem essas coisas? E ele estava
próximo de tropeçar, mas ele não queria tropeçar o povo de Deus. Então, ele foi para o lugar de reuniões, e na reunião ele ficou claro na reunião. Letra B. Nas nossas reuniões há muitas coisas maravilhosas debaixo da superfície, uma das quais é conhecer a vontade de Deus. Este item é daquele livro que eu me referi anteriormente. Pode haver uma reunião de oração, uma reunião de comunhão, uma reunião para buscar a verdade. Pode ser uma reunião da mesa do Senhor, pode ser uma reunião ministerial. Em determinado nível, certas coisas ocorrem, mas por baixo da superfície, coisas maravilhosas estão ocorrendo. Porque Deus está operando, isso já foi colocado anteriormente. Isso é a casa dele, a habitação dele. Somos a sua família. E ele está operando livremente. Quando o salmista entrou no santuário de Deus, ele pôde conhecer a vontade de Deus. Porque ele viu, ele percebeu, as aparências dos piedosos sofrendo e dos malignos sendo abençoados com todo tipo de bênçãos materiais. Então ele entrou no santuário e falou, agora eu vejo o resultado. Agora eu vejo com o ponto de vista de Deus, agora eu sei. O santuário de Deus, sua habitação, está no nosso espírito e na igreja. Precisamos de ambos, nosso espírito e a igreja. A fim de entrar no santuário de Deus, precisamos nos voltar ao nosso espírito e ir às reuniões da igreja. Voltar e ir. Voltar ao espírito e ir para a reunião. Uma vez que estamos no santuário, ou seja, no espírito e nas reuniões da igreja, recebemos outra visão, uma percepção específica da nossa situação. Então, muitos de nós, talvez todos nós, possamos testificar. Na minha experiência, isso é verdade, isso realmente acontece. Pode estar acontecendo agora mesmo. Embora estejamos fisicamente separados, de determinada maneira, ainda estamos nos reunindo coletivamente aos olhos de Deus. Recebemos outra visão, uma percepção específica. Precisamos ser resgatados da nossa visão ou da visão do mundo. Precisamos ser libertos da nossa percepção com os nossos sentidos que são interpretados pela nossa mente. Agora estamos no espírito, estamos na reunião, na tenda da reunião. Temos a visão de Deus, temos a percepção do espírito. Agora temos tanta clareza. 4. O caminho de Deus é conhecido no seu santuário. O caminho de Deus. Não apenas a sua vontade, mas o caminho de Deus. Sua maneira de levar a cabo a sua vontade. De vez em quando, eu mostro, especialmente para os treinandos aqui, que Deus tem uma vontade, mas Ele também tem um caminho, uma maneira de realizar a sua vontade. E o tempo é muito importante para Deus, o momento, como em João 7, os irmãos de Jesus falaram, por que você não vai lá para a festa e faz algo abertamente? E o Senhor disse, a minha hora ainda não chegou. A hora de vocês está sempre aqui. Vocês fazem o que querem, da maneira que querem. Eu faço a vontade de Deus, da maneira de Deus e no tempo de Deus. Todos nós precisamos disso. No nosso espírito e nas reuniões, recebemos revelação divina. O véu é levantado.
é uma reunião de oração. Estamos orando, mas por alguma razão o véu é levantado e você recebe luz a respeito de uma questão, um assunto. Quando exercitamos o nosso espírito e vamos às reuniões da igreja, o caminho de Deus se torna claro para nós. Esses itens não são preciosos, irmãos? Esses itens estão naquele livro, Experimentar Cristo, como as ofertas para as reuniões da igreja. Nos primeiros 2 capítulos, o irmão Lee disse, isto aqui tudo é nova luz. E essas coisas são aplicáveis. Por essas palavras, passamos a ter um novo apreço das reuniões, de participar, de ir às reuniões. Que ganho quando nos reunimos e que perda quando deliberadamente, não circunstancialmente, mas deliberadamente nos afastamos. Agora, algarismo romano 4. Uma vez que a vontade de Deus está em Cristo, está concentrada em Cristo e é para Cristo, e Cristo é tudo na vontade de Deus, fazemos a vontade de Deus exibindo Cristo nas reuniões. Agora, estamos nos voltando da reunião ser um benefício para nós, porque temos revelação, temos visão, temos outra perspectiva, outra maneira de ver, outro ponto de vista, e passamos a ter clareza a respeito de algo. Mas agora, a vontade de Deus é com relação a Cristo, com relação à igreja. Nós fazemos a vontade de Deus exibindo Cristo nas reuniões. A vontade de Deus é que nas reuniões da igreja exibamos Cristo. E quero ler a vocês um hino. Eu vou ler o coro depois da primeira estrofe, depois vou para o estrofe 8. Não sei quantas vezes, em todas essas décadas eu cantei isso, mas para mim se tornou novo. O hino 864. 864. Com Cristo a nos congregar, do seu sobejo a transbordar, e Deus vamos ofertar e Cristo exibir. Sim, Cristo exibir. Sim, Cristo exibir. A igreja seu sobejo dar e Cristo exibir. Em Cristo vivemos, por Cristo pelejar viver, em Cristo labutar, colher, e com os que dele exceder, com o que dele exceder, o vamos exibir. Nossa vida e tudo que somos e fazemos é o próprio Cristo, e todas as vezes que nos reunimos, podemos Cristo exibir. Nas reuniões, o ofertar, e com os irmãos o partilhar, e assim com Deus o desfrutar, nos fazem exibir Cristo, nos fazem o exibir. O Cristo em ressurreição trazer, em ascensão oferecer, a Deus então satisfazer, e Cristo exibir. De toda reunião que há, o centro, o clima e o falar, a realidade é o ministrar, São Cristo exibir. O testemunho, a oração, o partilhar, a comunhão, o exercitar dos dons irão a Cristo exibir. A Deus, o Pai, glorificar, a Cristo Filho exaltar, da reunião o fim sem par, é Cristo exibir. Sim, Cristo exibir. Irmãos, sim, Cristo exibir. A igreja o seu sobejo dar e Cristo exibir. Irmãos,
diante do Senhor, eu preciso fazer essa pergunta. Será que isso descreve a nossa reunião de domingo de manhã? Nós vamos lá, cada um com algo de Cristo, e vamos ofertar, nós vamos festejar para Deus. Somente o Senhor conhece a situação de todas as igrejas. Eu não vou exagerar, vou fazer uma afirmação genérica. Pela minha observação, estamos longe disso ainda. Eu também preciso que eu não quero voltar para os dias do começo. Não estamos voltando para trás, irmãos. Espiritualmente falando, é necessário ser restaurado. A vontade de Deus é que nas reuniões da igreja exibamos Cristo. O Cristo que experimentamos e desfrutamos. Vou ler novamente o Algarismo Romano 4 e vamos então ver essa parte do esboço. Uma vez que a vontade de Deus está em Cristo, está concentrada em Cristo e é para Cristo, e Cristo é tudo na vontade de Deus, fazemos a vontade de Deus exibindo Cristo nas reuniões. Exibindo Cristo nas reuniões. Exibindo. Exibir é mostrar, não nós mesmos. Não estamos aqui descrevendo o que nós experimentamos. Nós queremos exibir Cristo. Não temos que toda vez ficar repetindo estrofes de um hino. Aquela estrofe pode despertar um sentimento interior, então nós simplesmente louvamos o Senhor. Esse aspecto se tornou real para nós. Letra A. A vontade de Deus para nós é experimentarmos e desfrutarmos o Cristo todo inclusivo e o vivermos como a nossa vida. Essa é a vontade dele para nós pessoalmente. Numa conferência recente, até certo ponto, baseado em Colossenses, a vontade de Deus, nós vimos que o Cristo todo inclusivo e extensivo, e a vontade de Deus para nós é que nós o experimentemos, o vivamos e o desfrutemos. B. Nossas reuniões são para exibir Cristo. Logo, quando vamos a uma reunião, temos de levar conosco o Cristo que desfrutamos. E conhecemos 1 Coríntios 14, 26. Irmãos, isso tem de ser restaurado. Eu não tenho certeza com relação ao tempo. Talvez, se temos que voltar uns 60 anos pesquisando o ministério do irmão Lee, ele começou a lutar a batalha espiritual por esse tipo de reunião, por esse tipo de adoração. Se você for para a coletânea das obras de Witness Lee, você vai encontrar isso. E passaram-se quase 23 anos desde que ele foi embora. E onde estamos nós? Senhor, restaura as reuniões que exibem Cristo. Não por 1 ou 2 semanas. É necessário que haja a experiência e o desfrute de Cristo para trazermos o sobejo para a reunião. Letra C. A vida da igreja adequada depende das reuniões da igreja, onde todos os santos exibem Cristo com suas riquezas insondáveis. Todos os santos. Eu ouvi relatórios que nesses dias em que não podemos nos reunir juntos, mas os santos estão se reunindo por meio de um aplicativo Zoom, ou seja qual for, e muitos santos estão falando dessa maneira, orando, profetizando. E eu não sei por que essa situação está ocorrendo, mas o Senhor pode querer usar essa situação para restaurar isso.
De maneira que quando voltarmos a nos reunir juntos, vamos continuar a fazer o que estávamos fazendo quando estávamos fazendo via internet. Todos funcionando. Portanto, a meta das reuniões é exibir Cristo, e a reunião cristã é uma exibição da nossa vida cristã diária. Agora há uma conexão. Se em nossa vida diária tem muito pouco de Cristo ou nada de Cristo, só podemos ficar sentados na reunião e não tem nenhum problema se nós chegamos atrasados 15 minutos. Nós simplesmente lemos de novo uma estrofe de um hino e há aquela sensação de vazio, que eu não tenho nada para trazer. Eu estou falando isso não porque o Senhor quer nos julgar, mas Ele quer nos encorajar, nos motivar, nos inspirar a despertar o nosso espírito para que não nos reunamos como cristianismo. Não queremos ter esses chamados cultos dominicais. Não queremos ser formais. Não queremos ter um sistema de clérigos e leigos. Nós tomamos o caminho ordenado por Deus, a maneira ordenada por Deus, e queremos viver dessa maneira. Exibimos Cristo nas reuniões, oferecendo Cristo a Deus como a realidade das ofertas, desfrutando Cristo junto com Deus. Irmãos, devemos encorajar os santos a começar o seu dia com as ofertas. Diariamente, eu tenho de dizer ao Senhor: Senhor, eu te encontro como oferta pelo pecado. Eu preciso de ti como oferta pelas transgressões. Somente tu, Senhor, és totalmente por Deus. Tu és o holocausto. Eu imponho minhas mãos sobre ti. Senhor, eu não sei viver nem como um ser humano. Tu és o verdadeiro, o único humano, o Deus-homem, o homem-Deus. Tu és a verdadeira oferta. Senhor, tu vieste para fazer a paz. No Evangelho tu trouxeste a paz. E tu és a nossa paz. A paz de Cristo é o árbitro. Senhor, tu és o ressurreto. Tu és a oferta movida. Não quero começar a despertar a minha emoção. Eu quero te desfrutar hoje, te experimentar hoje, como a ressurreição em mim. Tu estás em ascensão e eu quero ser um contigo na tua ascensão. Pode ser útil aos santos. É necessário que eles tenham um lugar para começar. Não meramente exortá-los a viver Cristo, fazer isso ou aquilo, mas precisamos ter um lugar para começar. É assim que muitos de nós começamos o nosso dia. Não podemos viver sem a realidade das ofertas. Letra F. Precisamos funcionar nas reuniões para exibir a Cristo. A maneira ordenada por Deus é para restaurar o funcionamento de todos os santos, para vencer e esmagar o sistema de clérigos e leigos em qualquer forma. Os presbíteros não são clérigos, os cooperadores não são clérigos, são irmãos com uma certa função. Na reunião da mesa do Senhor, todos nós, irmãos e irmãs, somos membros do corpo e todos temos uma função. Devido à influência do cristianismo, muitos crentes não têm responsabilidade nas reuniões. Isso é um fato que deve nos preocupar. O conceito de irmos à reunião e não sermos responsáveis por ela é um erro fundamental. Esse é o sentimento, o simples sentimento de, eu não sou responsável, os presbíteros são responsáveis, os santos mais maduros são responsáveis. Eu cumpro a minha função vindo aqui e pondo a minha oferta na caixa. Eu não tenho responsabilidade por nada. Deixa o restante desse item. Fala que é uma armadilha para pegar você. Uma armadilha do inimigo.
de Satanás. É uma tática de Satanás tornar os membros do corpo de Cristo inúteis para que eles não funcionem. Ele mente para nós. Ah, você fez isso ou aquilo essa semana, você falhou, você errou, você não pode fazer nada. Isso é uma mentira. Nós respondemos à acusação de Satanás com o sangue do Senhor. Aplicamos as ofertas. O que ele diz é mentira. Recentemente, no meu encargo, ao visitar certos lugares repetidamente, a lembrar os santos, vocês têm uma porção de Cristo que ninguém mais tem. Ninguém mais. Você é insubstituível. Você é necessário como membro. A única maneira de desfrutarmos a sua porção é que você compartilhe, orando, profetizando, compartilhando algo. O Senhor, no seu ministério celestial, eu creio que Ele ainda está orando e lutando e esperando até hoje para que 1 Coríntios 14, 26 seja cumprido de fato. Todos nós temos, cada um de nós tem. Eu me lembro de estar, isso aconteceu no Elden Hall, nós estávamos tendo uma festa de amor e os diáconos, no serviço prático, estavam orientando os santos debaixo dos presbíteros, e uma coisa que eles falaram é: todas as irmãs, por favor, tragam um determinado prato, preparem isso em casa. E algumas irmãs ficaram muito felizes ao fazer isso, elas eram especialistas nisso. Outras irmãs ficaram com medo porque nunca tinham preparado aquele prato. Como preparar aquele prato? Ah, mas eu tenho de ser fiel para fazer isso. Então, eu levei para a cozinha. Havia ali um barril enorme e um dos diáconos estava ali. Quando eu apresentei aquele prato que foi feito na minha casa, o que aconteceu? Eles juntaram tudo. Aquele prato que foi feito pelas especialistas e para aquelas que nunca tinham feito, misturaram tudo num prato só. Tudo era necessário e tudo foi misturado. Então eu posso dizer aos santos amados, todos vocês conseguem fazer esse prato, certo? Não ajuda você se comparar com outro. Nós não vamos dar um prêmio para quem preparar o melhor prato. Um vai ganhar, ser glorificado e o outro humilhado. Não. Os santos devem perceber, eu tenho algo e não vou permitir que o inimigo me impeça e me bloqueie mais. Eu tenho uma porção e vou liberar essa porção. Inimigo, cala a boca. Eu vou abrir a minha boca e deixar o Espírito fluir. Letra G. Como cristãos, somos membros de Cristo e o nosso serviço mais importante é nos reunir. Nos reunir? As reuniões da igreja são a melhor oportunidade de exibir Cristo. Precisamos ir às reuniões preparados. Que o Senhor capacite todos os santos a saber como preparar-se pessoalmente para ir para uma reunião de partir do pão. Tudo aquilo que tem de ser tratado e limpado diante do Senhor, você tem que fazer isso, aplicando o Senhor como a realidade das ofertas. Todos nos reunimos sobre a mesma base, o sangue redentor do Cordeiro. Todos nos reunimos porque temos Cristo como oferta pelo pecado e a oferta pelas transgressões. Como cristãos, somos comissionados a exibir Cristo nas reuniões e assim fazer a vontade de Deus.
Espero que isso comece a clarear e nas semanas e meses que estão pela frente, essa questão será absorvida pela palavra sagrada para o reavivamento matinal e isso ganhe mais base. A vontade de Deus para todo cristão, a vontade de Deus é que você exiba Cristo nas reuniões da igreja. Agora, irmãos, eu não acho que você esperava ouvir algo como isso a respeito da vontade de Deus. Mas será que isso não tem um efeito subjugante e supridor a todos nós? No domingo de manhã, eu vou para a reunião da mesa do Senhor para reunir. O Senhor é quem falou, fazer isso até que eu volte, até que eu venha. Fazer isso em memória de mim, declarem a minha morte. Então nos reunimos e percebemos que é nossa responsabilidade, é a vontade de Deus que Cristo seja exibido. Portanto, oramos, Senhor, quero ser parte dessa exibição coletiva. Não quero atrair atenção para mim mesmo, mas tenho uma porção. E oro, liberta-me na reunião para te exibir. Pode estar na tua oração ao Pai 2 ou 3 frases. Você adora o Pai com um aspecto de Cristo que é tão real para você? E o Pai se alegra? E o Espírito dos Santos ecoa isso. Não dando uma mensagem, você não está dando uma mensagem, falando uma palavra, você está exibindo o Cristo que você tem. E cada pessoa regenerada tem algo de Cristo. Alguém foi salvo e batizado 2 dias atrás, ele tem algo de Cristo para oferecer a Deus. A Deus o Pai glorificar, a Cristo o Filho exaltar. Da reunião, o fim sem par, é Cristo exibir. E há um indicador interior, irmãos, com relação à reunião da mesa do Senhor, que um dos propósitos da reunião foi satisfeito. E a sensação de que o Pai está satisfeito. Nós, às vezes, pulamos a adoração do Pai na reunião ou cantamos uma musiquinha qualquer, sem substância. E assim que cantamos aquele hino, paramos e damos os anúncios. O Pai não fica irado, mas não está satisfeito. Muitos de nós podemos testificar aos que ainda estão aprendendo a doçura de se ter uma reunião da mesa do Senhor, segundo esse hino. O Pai é glorificado, o Filho é exaltado, o propósito da reunião foi satisfeito. Deus está satisfeito, portanto nós estamos satisfeitos. Se profundamente no nosso espírito não estivermos satisfeitos, Deus não estará satisfeito com essa reunião. E os presbíteros e irmãos responsáveis não devem se importar com isso? Será que não devemos levar isso ao Senhor? Não para julgar ou acusar alguém. Não devemos nos levantar uma semana depois e repreender os santos por fazer isso ou aquilo. Senhor, restaura. Restaura o que está no hino 864. Começamos a cantar esse hino em 1967. Senhor, restaura isso. Agora a última parte. Nos últimos 10 minutos, mais ou menos. Algarismo Romano 5.
uma vez que a vontade eterna do Pai e o desejo do seu coração é edificar a igreja como o corpo de Cristo, fazemos a sua vontade funcionando nas reuniões, segundo a maneira bíblica de nos reunir para a edificação do corpo. Todos sabemos como o irmão Lee se derramou a partir de mais ou menos 1985, 1986, até o final da sua corrida, falando do pico da revelação divina, levando-nos à restauração da maneira bíblica de nos reunir. Há um livro com esse título. Vamos ler isso agora e os santos então poderão profetizar. As reuniões dos crentes devem sempre estar ligadas à economia neotestamentária de Deus. Temos de ir às reuniões com uma visão da economia divina, e o que falamos nas reuniões deve ter a economia de Deus como centro. Precisamos tomar a liderança, dar o exemplo. E eu abro isso, irmãos, como nós cuidamos da irmã fulana ou do irmão fulano, que fala e fala e fala e fala, mas fala sem nenhuma exibição de Cristo, sem uma visão da economia divina. Certamente o Senhor cuida de todos os membros, se importa com todos eles, mas todo o falar, a própria reunião, está intrinsecamente relacionada com a economia divina. O plano de Deus é dispensar-se a nós para nos tornar sua expressão coletiva. Precisamos ser governados por essa visão, irmãos. Precisamos ser governados por essa visão e ver essa conexão. A prática da maneira ordenada de Deus deve estar arraigada na visão. Letra B. A restauração, segundo a mente do Senhor, é tirar os seus crentes do sistema de clérigos e leigos e substituir esse sistema com a maneira bíblica de se reunir e servir para a edificação do corpo de Cristo. O sistema de clérigos e leigos tem sua origem no inimigo. Ele foi planejado para anular a função dos membros do corpo. E precisamos progredir de simplesmente ver a verdade a respeito disso, para, na verdade, experimentar sermos tirados disso e esse sistema ser substituído pela maneira bíblica de se reunir para a edificação do corpo. A maneira bíblica. E a maneira bíblica não é chegar e ficar sentado em silêncio, quando apenas 20 ou 30% dos membros funcionam. Isso não é a maneira bíblica. Isso é apenas um passo além de uma reunião denominacional. Então você tem o pregador profissional que sempre é quem fala, e aí temos esse princípio de que todos podem compartilhar, mas a prática é que uma grande porcentagem fica calada. Em muitos lugares somente o Senhor conhece a situação. Letra C. O Senhor deseja restaurar as reuniões da igreja em mutualidade, com todos funcionando para a edificação do corpo de Cristo. Mutualidade. Todos precisamos uns dos outros e todos temos algo para dar uns aos outros. Todos. Podemos precisar de orações de luta sobre isso, porque todos os santos têm que perceber que eles têm algo. Não se compare com este ou com esta ou aquela pessoa. Eu estou de pé aqui, meus pés são chatos.
Talvez os meus pés ganhem o recorde mundial de os pés mais chatos que existe. Eu estou aqui e os meus dedos, o meu dedão, não se compara com os meus olhos. Eu sou inútil, eu não vejo nada, eu não ouço nada. Bem, sem você eu não teria equilíbrio. Que venha o dia quando todos os santos percebam que eles têm algo. Eu tenho algo, o inimigo tem me roubado, ele tem roubado as igrejas. Eu tenho uma porção. B. A restauração segundo a mente do Senhor, eu já li isso. C. O Senhor deseja restaurar as reuniões da igreja em mutualidade, também já li. Com todos funcionando para a edificação do corpo de Cristo. Quando vamos às reuniões da igreja, temos de ter algo do Senhor para compartilhar com os outros. Por que não oramos por isso? Senhor, esta semana eu quero ter algo para levar para a reunião. 2. Antes de ir a uma reunião, devemos nos preparar para a reunião com algo do Senhor. Algo do Senhor. Seja pela nossa experiência dele ou pelo nosso desfrute de sua palavra e comunhão com ele em oração. Há diversas coisas. A sua porção pode ser, eu estava lendo e orando isso aqui e ganhei luz, eu vi algo. E quando você fala isso, nós também vemos. Item 3. Temos de trabalhar em Cristo, nossa boa terra, a fim de colher algum produto das suas riquezas para levar para a reunião da igreja e oferecê-lo. Eu quero falar sobre laborar em Cristo. Qual é o significado disso? Eu não tenho a compreensão plena, mas eu sugiro que o labor é um trabalho intenso. Nós temos de laborar em Cristo. Você não está meramente trabalhando, você está laborando em Cristo, concentrando sua energia e capacidade. Laborar em Cristo é exercitar o nosso espírito para sermos um com Ele, experimentá-lo e vivê-lo em cada situação com Ele. Isso é laborar. Em certas situações, podemos achar que eu sinto assim, eu sinto dessa maneira. Mas quando você labora, o meu espírito está sujeito a mim, eu não tenho de permanecer nesse estado, não tenho de permanecer com esse humor, eu não tenho de afundar nesse sentimento. Eu sei que a minha alma está passando por isso, mas eu não vou desperdiçar outra oportunidade. Eu desperdicei milhares de oportunidades. Quero parar com isso. Senhor, eu quero te contatar. E qualquer que seja a questão, isso é labor. 4. Assim, a reunião será uma exibição das suas riquezas e será um desfrute mútuo de Cristo, compartilhado com todos os presentes perante Deus e com Deus para edificação dos santos e da igreja. Todos os presentes. Se num distrito tem 50 ou 70 santos, a reunião de profetizar é apenas 1 hora, não há tempo suficiente para todos falarem em todas as reuniões. Mas é necessário que não haja toda semana os mesmos falando as mesmas coisas. Isso não é a maneira ordenada por Deus. Isso aqui tem que acontecer, irmãos. Tudo o que fazemos nas reuniões da igreja deve ser para a edificação dos santos e da igreja. Tudo o que fazemos, tudo o que falamos deve edificar os santos. Agora a última parte, e tivemos mensagens a respeito disso. Isso é uma espécie de uma apresentação sucinta disso tudo. Letra D. Na prática da maneira bíblica de se reunir e servir, enfatizamos o profetizar, o dom mais excelente para a edificação da igreja. O significado de profetizar em 1 Coríntios 14 é falar pelo Senhor, proclamar o Senhor
e até mesmo falar o Senhor, ministrar, dispensar o Senhor aos outros. Quanto ao dispensar divino, toda a Bíblia consuma-se em todos profetizando. Não quero falar demais. Eu apresento essa questão à consideração de vocês. Reflitam, irmãos. Digamos que nas reuniões de profetizar, nos últimos 6 meses, todos o falar, com todo o falar, será que realmente eram profecias, eram profetizar? Nós chamamos de reunião de profetizar, mas na natureza é uma designação. Isso não significa que todo falar é um profetizar. Então, chamamos tudo de profetizar, coisas que não são profetizar, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Que o Senhor nos leve a ver, que Efésios 4 fala dos dons para o aperfeiçoamento dos santos. Onde estão os profetas? Onde está o aperfeiçoamento dos santos? Mas nós vamos meramente continuar falando assim, achando que qualquer falar é profetizar. E a última coisa que eu quero fazer numa reunião é mostrar apenas 10% foi profetizar. Se fizermos isso, os santos ficarão tão desencorajados, mas é necessário que haja alguns exemplos, modelos de irmãos e irmãs, uma palavra de abertura, palavra de conclusão e outros, para que os santos percebam o modelo, o padrão. Isso é profetizar. Eu vejo algo, eu recebo algo disso. 2. Profetizar, falar por Deus e proclamá-lo com Deus, como conteúdo, ministra a Deus aos ouvintes e os leva a Deus. Esse deve ser o efeito. Eu tenho estado em reuniões onde a irmã fulana, de meia idade, ela fala 2 ou 3 minutos e me leva até Deus e traz Deus para mim. E então eu ouço um jovem ou uma jovem, nem está no ginásio, ainda não está nem no ensino médio, mas ele ou ela traz algo para nós e traz Deus para nós. Recentemente eu estava numa conferência, eu fiquei impressionado com um irmão adolescente apresentando essa visão para nós. Ele trouxe Deus para mim. Eu tenho idade para ser avô dele, mas se você está no corpo, você me trouxe algo, você me trouxe Deus. Nós podemos fazer isso. 3. Deus deseja que cada um dos crentes profetize, ou seja, fale por ele e o proclame. Finalmente, item 4. A característica do profetizar é ministrar Cristo para a edificação orgânica da igreja como corpo de Cristo. Profetizar é um dom específico para a edificação da igreja. Senhor Jesus, te agradecemos por nos dar este tema, a vontade de Deus, por este treinamento especificamente. Embora o inimigo tenha tentado calar e fechar, impedir essa palavra, tu, em tua sabedoria, tiveste uma maneira de liberar pelo menos algo do que está no teu coração. Senhor, agora oramos em favor de toda a restauração na terra. Entregamos todas as igrejas e todos os santos de todas as idades, todos os cooperadores, presbíteros, irmãos responsáveis, os que servem, os servidores, entregamos todos a Ti e oramos, Deus Pai, que conheçamos a vontade de Deus, todos nós, e tomemos a maneira de Deus, no tempo de Deus. Oramos para que nos meses seguintes todas as questões relacionadas nessas mensagens tornem-se a nossa realidade espiritual a todos nós. Senhor,
Tu disseste, edificarei a minha igreja. Tu o farás, Senhor, e tu estás fazendo isso. Mas, Senhor, tu tens nos mostrado que tu não fazes isso sozinho. Tu estás fazendo isso em nós, conosco e através de nós. Portanto, te pedimos, com uma preocupação profunda e amor e cuidado, Senhor, faz tudo o que tu precisas para produzir a função orgânica de todos os membros do corpo de Cristo. Dá-nos uma visão nova das reuniões, que nós tenhamos a mais elevada consideração pelas reuniões, que nós vamos às reuniões para conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, exibir Cristo para a glória de Deus e edificar a igreja, profetizando, falando Deus uns para os outros. Deus Pai, esta é a tua vontade. Portanto, somente podemos dizer, seja feita a tua vontade na terra, aqui e agora, assim como ela é feita no céu. Obrigado, Senhor, por nos dar este momento juntos, desta maneira específica. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por todos os irmãos dispostos a serem treinados. Senhor, tendo o Senhor de uma maneira fresca em unidade com o corpo de Cristo. Oramos, Senhor, abre novamente os céus e derrama bênção sobre bênção. Senhor, ordena a bênção, a vida para sempre. Leva toda a restauração a um novo estágio, uma nova etapa, onde a vontade de Deus é feita, o corpo é edificado, o novo homem é manifestado e a noiva é preparada para que tu voltes como noivo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso coração. Ouve, Senhor, o que estamos dizendo. Ouve, Senhor, o que o Espírito fala e nós não conseguimos falar. E te invocamos da profundidade do nosso ser. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós vivemos para a vontade de Deus. Amém.